Fala pessoal, bem-vindos a essa análise profunda sobre o nosso SUS, o Sistema Único de Saúde. A gente vai fazer um mergulho incrível na história e na evolução desse gigante. Afinal, gerenciar o maior sistema público de saúde do mundo num país com mais de 200 milhões de pessoas não é pouca coisa, né? Vamos traçar uma linha do tempo super clara, baseada na ciência, para entender como essa política pública colossal saiu lá do modelo do século XX e chegou até os dias de hoje. E para organizar nossa conversa, a gente vai passar por 4 momentos-chave. Primeiro, a evolução histórica. Segundo, a criação do SUS. Terceiro, os marcos legais. E fechamos com as atualizações mais recentes. Vamos nessa? Começando pela nossa primeira parte, a evolução histórica, da exclusão à reforma. Para entender o peso do SUS hoje, a gente precisa voltar no tempo para uma época em que a assistência à saúde no Brasil, era quase um artigo de luxo, super restrito a quem tinha carteira assinada. Imagina o seguinte cenário. Lá em 1923, a gente teve a Lei Eloy Chaves criando as caixas de aposentadorias e pensões. Depois, na era Vargas, vieram os institutos. E só em 1953 é que o Ministério da Saúde deu as caras. Toda essa evolução culminou em 1978 com a criação do INAMPS. O detalhe era um modelo totalmente focado em hospital, em tratar doenças e que deixava de fora, literalmente, qualquer brasileiro que não tivesse um emprego formal. Inacreditável, não acha? A diferença de paradigmas é gritante. A gente saiu de um sistema antes de 88, que era um clube fechado, privatista, fragmentado e focado só em tratar quem já estava doente, para uma revolução total pós-88. O SUS virou a chave para um direito universal. Agora, a pegada é descentralizada e equilibra a balança. O foco é tanto na prevenção quanto na cura. Foi uma verdadeira mudança de jogo. E essa virada de chave aconteceu no calor da redemocratização ali nos anos 80. A histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, foi o grande estopim. A galera participou em peso, o que levou à criação daquele sistema de transição rápido, o SUDES, e preparou o terreno de vez para a consolidação do SUS. O que nos leva ao nosso segundo ponto, a criação do SUS e a sua âncora constitucional. Vamos ver como essa ideia fantástica saiu do papel e ganhou força de lei de verdade. A Constituição de 1988 cravou a âncora definitiva. O artigo 196 mudou a história do país ao declarar com todas as letras: a saúde é direito de todos e dever do Estado. Pensa nisso. Da noite para o dia, a saúde passou a ser um direito humano fundamental e uma obrigação inegável do governo. Esse é o alicerce absoluto de tudo que a gente tem hoje. E logo em seguida, o artigo 198 já organizou a casa. Ele desenhou o sistema como uma rede regionalizada baseada em 3 diretrizes claras: descentralização, com comando único no município, estado e União, atendimento integral, focando pesadamente na prevenção, mas sem largar a assistência, e o mais legal de tudo, a participação da comunidade. O cidadão passou a ter voz ativa nas decisões. Entramos então na parte 3, os marcos legais e as leis orgânicas da saúde. Porque vamos combinar, colocar aquelas promessas lindas da Constituição em prática exigia regras muito claras para a máquina funcionar. E foi assim que, em 90, surgiram 2 leis irmãs que são o pilar de tudo. De um lado, a gente tem a Lei 8.080, que é o verdadeiro manual de instruções. Cuida da organização, dos serviços e dos princípios doutrinários. Do outro, a Lei 8.142. É ela que coloca você nas decisões, criando os conselhos e conferências de saúde, e também dita as regras de como a grana vai ser transferida entre os governos. O coração da Lei 8.080 são os seus princípios. Começando pelo mais famoso deles, a universalidade. O que isso quer dizer? Que a porta do SUS está aberta para todo mundo sem exceção. Não importa a sua conta bancária, onde você mora ou se você está empregado. Todo mundo tem direito a acessar o sistema em qualquer nível de complexidade. Ponto final. O segundo pilar é a integralidade. Esse conceito é incrível porque o sistema te enxerga como uma pessoa inteira e não só como um sintoma ou uma doença isolada. É uma rede contínua. Você precisa de uma vacina básica no postinho? Tem. Precisou de um transplante de fígado super complexo? Tem também. É a união de todas as ações preventivas e curativas que o paciente precisar. E o terceiro princípio central é a equidade. Muita gente confunde com igualdade, mas olha a diferença. Equidade é tratar as pessoas diferentes de forma diferente para alcançar uma justiça real.
É o sistema olhar e falar, opa, essa população ou essa região do Brasil é mais vulnerável, então eles precisam de mais recursos nossos. É nivelar o jogo para reduzir as disparidades sociais. Mas, claro, fazer tudo isso rodar na vida real não acontece num passe de mágica. O SUS não trabalha sozinho. Ele precisa se conectar como um quebra-cabeça com várias outras políticas sociais. Um ótimo exemplo é a Política Nacional de Promoção da Saúde. Ela articula diferentes setores da sociedade para garantir que a universalidade e a equidade cheguem de verdade lá na ponta, na vida das pessoas. E agora nossa última parte, as atualizações e o SUS hoje. É fundamental entender que o SUS é uma política viva. Ele não ficou congelado nos anos 90. Ele respira e se adapta constantemente aos novos desafios do país. Para você ter uma ideia, dá uma olhada no que rolou bem recentemente. Entre 2023 e 2024, a Lei 8.080 passou por atualizações super importantes. Tivemos a saúde bucal entrando oficialmente nas diretrizes, avanços essenciais em toxicologia e uma baita vitória para os direitos das mulheres, com ampliação do direito a acompanhantes. Sem falar na exigência de ambientes privativos para atender vítimas de violência e ações permanentes contra a automedicação. Em 2025, a coisa avançou mais ainda. Rolou uma medida provisória permitindo até intervenção federal temporária se a fila da atenção especializada virar um caos e ameaçar a saúde pública. Mas tem uma novidade especial desse ano que é, sem dúvida, um marco histórico para os princípios do sistema. Em abril de 2025, a atenção humanizada foi oficialmente cravada na Lei Orgânica da Saúde. Pensa no peso disso. Elevar a humanização a um princípio estrutural significa que agora é lei. Todo atendimento precisa obrigatoriamente incorporar empatia, respeito e suporte psicológico para o paciente. É o SUS olhando de forma ainda mais cuidadosa para o lado humano da medicina. E enquanto a gente encerra essa nossa análise, fica uma baita provocação no ar. Com o SUS crescendo sem parar, absorvendo novas leis e garantindo cada vez mais direitos para a população, como é que o Brasil vai fechar essa conta? Como garantir que União, estados e municípios colaborem para financiar de forma justa toda essa máquina, mantendo a qualidade de excelência que o brasileiro merece? É um desafio gigante e que vai definir o futuro da nossa saúde. Pensa nisso e até a nossa próxima explicação.